Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. E agora, mãe? Sim, pessoal, esse programa ele foi pensado com muito carinho para você, mãe, que está aí do outro lado. Que eu tenho certeza que em muitos momentos da sua vida pensou, parou ali, pensou, né? O que eu vou fazer agora, né? Tô perdida nessa vida da maternidade, né? Que é uma coisa maravilhosa, mas que pode tirar a gente do eixo às vezes. E a maternidade, gente, ela não tem que ser um peso para ninguém. E eu tô aqui, sou Jete Mundim, sou pediatra, mãe do Arthur e do Pedro. Tô aqui para pegar na sua mão, para te ajudar a fazer de todo esse processo o mais leve possível, como ele de fato tem que ser. Então fica aqui com a gente no canal, se inscreve, curte, compartilha, já manda para todas as amigas, até aquelas que ainda não são mamães, porque tem muito conteúdo bom por aqui. E hoje estamos aqui para trazer um tema que eu particularmente sou entusiasta desse tema há muito tempo, mesmo antes de estar dentro, né, do mundo da pediatria, já era uma coisa que me encantava muito, mas antes de falar sobre o que é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Normalmente a gente ouve, né, que quando nasce uma mãe, nasce sempre uma coisa junto. Então nasce uma mãe, nasce um coque no cabelo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu diria até muitas culpas juntas. Mas eu queria perguntar para vocês, será que nasce uma mãe? Nasce uma mulher que já está pronta e preparada para amamentar? Será que isso é instinto? Será que nasce uma mãe, nasce um bebê que vai mamar automaticamente ali, logo depois do parto? Será que isso acontece com todas as mulheres? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre amamentação. Um tema, né, como eu disse para vocês, eu sou apaixonada, sempre quis a minha vida toda amamentar. Amamentei o meu primeiro filho até os 2 anos e 7 meses. E o mais novo, o Pedrinho, que está com 1 ano e 9, ainda mama também. E é sobre esse líquido de ouro, né, que a gente diz, esse líquido que não tem valor mensurável da qualidade dele e do quanto ele é perfeito para cada bebê, que é o leite materno e a amamentação, todas as dificuldades, todas as culpas que às vezes aparecem, nascem junto, né, ali junto nessa fase da amamentação. Então você que está gravidinha, que conhece uma amiga que está tentante, ou que está grávida, ou que acabou de ter nenê, e você quer ouvir muitas coisas legais sobre a amamentação, fica com a gente até o final desse episódio, que você não vai se arrepender. E para isso, quem que eu trouxe aqui? 2 lindas, maravilhosas. Daniele Leite, que é fonoaudióloga, eu já vou apresentar ela melhor. E a Maria Eugênia, que é formada em Relações Internacionais, mas é mamãe do Rocco e hoje está aqui como mãe para dar o depoimento dela. A história dela é muito bacana e o Rocco é meu paciente também. Então, a Dani, gente, eu vou contar para vocês. A Dani, então, ela é fonoaudióloga. Ela é especialista em fonoaudiologia hospitalar. É mamãe do Caio, que está com 6 anos hoje. E a Dani, quando eu fazia residência de pediatria, né, no Hospital Regional daqui do Mato Grosso do Sul, a Dani trabalha lá até hoje, né, Dani? Uhum. E foi com essa mulher que eu aprendi muita coisa do mundo da fonoaudiologia. Então, eu tenho um coração cheio de gratidão por ela, porque eu não sei se eu já te falei isso, mas a Dani me ensinou muitas coisas. E não teria outra pessoa, eu não poderia nunca no mundo convidar outra pessoa para estar aqui que não fosse você. Então, obrigada por ter aceitado meu convite, imagina, Dani. Fico lisonjeada. Que linda você. Eu acho que a gente aprende junto, né? Ali na pediatria eu aprendo muito com vocês também, com os preceptores, com os pacientes. E eu digo sempre que a amamentação é a coisa mais linda que existe também. Eu concordo com você. A gente incentiva, apoia. E amamentei o Caio até quase 3 anos também. E eu digo que isso vai trazer repercussão para a vida dele como um todo, né? Como na questão da saúde, na questão da cognição, de tudo. Então, eu acho que eu fiz a minha parte, amei amamentar, sou apaixonada por amamentação e ajudar as mães a auxiliar. E espero que a gente possa contribuir juntas, né? Nessa nossa conversa aqui sobre amamentação. Eu não tenho dúvidas disso. E a Maria Eugênia, gente, por que eu vou até explicar um pouquinho antes, porque que eu queria muito que ela participasse desse episódio.
O Rocco, que é o filhinho da Maria Eugênia, tá com 1 ano e 6 meses, né, Maria? Isso. É meu paciente também, mas ele é um paciente especial. Por quê? Maria Eugênia mora hoje, atualmente, em Londres, né, Maria Eugênia? E ficou grávida, teve o Rocco lá em Londres, longe da família, né? Não tinha ninguém da família lá, sozinha. O sistema de saúde lá é totalmente diferente, né, Maria, do que é aqui no Brasil. Toda essa rede de apoio que a gente tem com os médicos também é bem diferente lá. Sim. E a Maria Eugênia, ela teve hiperlactação, depois ela vai contar. Então, ela passou aí alguns perrengues com a amamentação, mas ela persistiu. E quando o Rocco estava com 5 meses, 6 meses, vocês vieram para o Brasil, foi quando eu conheci vocês, né? Foi quando a gente começou. Exatamente. Aí a Maria Eugênia veio passar uma temporada aqui no Brasil, foi quando eles se tornaram meus pacientes, né? E eu tô muito feliz que deu certo, porque a Maria Eugênia chegou, tem 3 dias de Londres. A gente chegou de viagem. Né? E eu falei, Maria, já vou marcar o episódio com você, porque, nossa, eu fiquei muito feliz que deu certo. E obrigada, Maria, por ter aceitado meu convite. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a gente ter conseguido ter essa oportunidade e dar certo. O Rocco, quando a gente se conheceu, você virou mais uma pessoa que passou a me auxiliar, uma pessoa que não tem rede de apoio, você passou a ser parte dessa rede à distância e foi muito importante para me aconselhar, para me ajudar nesse processo todo da amamentação, que não foi fácil. Foi cheio de perrengues, do início até se estendeu assim por meses e meses, não passou como normalmente passa, depois da pojadura e tal. Continuou e a JET foi um grande apoio assim para nós, para mim, para o meu filho, para minha família, também para minha mãe, meus pais que não entendiam muito bem o que estava acontecendo, como conduzir. Então eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir um pouco com a minha experiência, que não é tão comum, né? Não é algo que a gente ouve comumente por aí sobre dificuldades de amamentação. E então, muito obrigada, JET, pela oportunidade, pelo convite. E principalmente sobre hiperlactação, né? Maria Eugênia, a gente vê muito assim, hoje, o que a gente mais escuta, a dificuldade de pega, ou a mãe que tem baixa produção, mas é muito pouco falado, e até em artigos científicos, muito pouco esse tema sobre hiperlactação, sobre aquela mãe que produz muito leite. E isso pode ser um problema tanto quanto a mulher que produz pouco leite. Então, são os dois extremos, né? Sim, isso nunca passou pela minha cabeça, na verdade. Enquanto eu estava grávida, a minha preocupação era entender o que é uma pega boa, para ele mamar direitinho, para eu não me machucar tanto, e entender ali aquelas estratégias de como estimular o leite. Todo mundo fala do chá da mamãe, o que a mãe vai comer, o que come, a alimentação tá ligada à cólica, não tá? Vamos comer para produzir leite, vamos fazer o mingau ali da mãe e tal. Jamais passou pela minha cabeça a questão da hiperlactação, porque realmente não é falado. Não é discutido, as pessoas não falam como que trata, como que lida com isso. Porque acham, tem muito leite, que bom pro bebê. E não é tão bom nem pro bebê nem pra mãe. E nem pra mãe, perfeito. A gente vai abordar bastante sobre isso. E eu queria começar, assim, a gente já tá aqui discutindo sobre isso, mas com a pergunta de milhões. Eu gosto de começar sempre o programa assim, chutando o balde, sabe? Chutando a porta. Polêmico. Vamos fazer a pergunta de milhões. A maioria das mães, às vezes, tem medo de amamentar. Por quê? Amamentar dói, Dani? Não, não dói. Não é para doer. Se dói, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. Ou uma anquiloglosia, ou a pega está incorreta, essa mãe está com dificuldade. Não dói. Amamentar não deve doer. Eu sempre digo, amamentar tem que ser prazeroso para a mãe e para o bebê. É um binômio, tem que funcionar, tem que ter um encaixe, um ajuste muito bom. E tem que fluir, tem que ser tranquilo, tem que ser leve. Não pode ser pesado, não pode doer. Perfeito. As mães, às vezes, muitas mulheres têm esse receio, né? E, às vezes, dói. Mas se tá doendo, é porque tá errado. Então, a amamentação, como ela tem que ser, né? Da forma correta, não dói, não machuca, né? Então, eu sempre falo pra mãe, não dói. Se tá doendo, é porque alguma coisa não tá encaixando, alguma coisa não tá legal. E vamos rever isso para tratar isso. Porque a dor... Primeiro que, né, se tem alguma coisa errada, esse bebê não está conseguindo extrair o leite, a quantidade de leite que ele precisaria, né? Então, é ruim para o bebê e é ruim para a mãe, porque ninguém merece ficar sentindo dor. Aí faz fissura na mama, e aí, enfim, né, é um ciclo bem complicado de reverter, né, Dani? E pode levar ao desmame, né? O desmame precoce, né? Porque aí essa mãe vai ficar... sofrendo, vai ter um momento que ela vai falar, não aguento mais, vamos partir para um plano B, né? E você sabe que eu falo assim, né? Durante o enxoval,
quando vão montar enxoval, as mães ficam muito preocupadas em comprar o melhor berço, o melhor bebê conforto, o melhor carrinho, o quartinho do bebê, que às vezes o bebê não vai dormir lá tão cedo, né? Mas tudo bem. Isso sempre faz parte da mãe de primeira viagem, né? Eu que tenho 2, eu sei que na segunda viagem já é tudo diferente. Mas muitas se preocupam com essas coisas materiais e às vezes esquecem que hoje a gente tem muitas ferramentas para elas se prepararem para a maternidade, né? E que isso é importante. Então, aquilo que eu falei no começo sobre será que nasce uma mulher e ela... nasce uma mãe, né, pós o parto, já nasce uma mulher que vai amamentar naturalmente, isso nem sempre acontece, né? Então, eu tive uma paciente que uma vez ela chorou no meu consultório e ela falou para mim, doutora, eu fiz todos os cursos de sono que eu pude fazer porque eu tinha uma preocupação com o sono, mas ninguém me falou que era importante estudar sobre a amamentação também. Eu achei que que isso era uma coisa tão natural e tão feminino e tão da mulher que eu ia pegar o meu filho e colocar ele no peito e ele ia mamar. E não foi. O maior problema, né, que ela teve durante esse período foi com a amamentação. E hoje a gente tem... Eu falo assim, gente, quer dar um presente legal, um presente bacana? Paga uma consultora de amamentação. Às vezes as pessoas me perguntam, me dá uma dica, quem não é mãe ainda, né? Me dá uma dica, Jete, do que eu compro pra fulana que tá grávida e tal. Cara, paga uma consultora de amamentação pra ir na casa dela assim que ela tiver alta. No primeiro dia, ela ir lá. Eu acho que é fundamental, perfeito, né? Perfeito. Eu até digo mais. Eu acho que, de repente, na gestação, a mulher procurar essa ajuda, essa consultora... Cursos, né? Cursos, se munir de informação, se empoderar. Porque o corpo da mulher é sábio, é perfeito. Ela vai produzir o leite, mas é aquilo que você falou. Não é simples. Não tem receita de bolo. Não é igual para todas as mães. Cada boquinha é de um jeito, cada língua tem um movimento diferente, cada mamilo é de uma maneira. Então, esse encaixe, para acontecer corretamente, quanto mais orientação, informação ela buscar antes, ela vai ter a chance de dar certo, de ser um sucesso é bem maior, né? E tirar as dúvidas, claro, aí recebeu alta da maternidade, a gente busca a ajuda desse consultor, dessa pessoa, desse profissional, para auxiliar, para fazer o manejo ali na hora, para posicionar, para tirar todas as dúvidas. Eu acho que tem que ser uma assistência frequente, não apenas uma vez na gestação, uma vez no primeiro momento em casa, mas essa mãe vão surgir muitas dúvidas. Sim. Então, essa mãe precisa ela ter uma base, ter uma orientação e, com certeza, a rede de apoio, né? A família, o pai, as avós, todo mundo sabendo que amamentar é importante, amamentar faz a diferença e todo mundo trabalhar para isso. Isso eu comento muito com amigas minhas que engravidam e a gente começa a conversar e fala, olha, se você me permite, algo que eu te aconselho é buscar informação. Aquilo que você quer, as coisas pelas quais você vai passar, se informa sobre como que é o processo, o que acontece, parto. Quero um parto normal. Então, vamos buscar uma informação, entender como que acontece, o que é normal, o que pode te assustar, o que não vai. E a amamentação é a mesma coisa. Quanto mais informação a gente tem, mais confiante a gente fica para lidar com a situação e com aquele serzinho ali na nossa frente. Porque não é só a questão de fazer a pega, do bebezinho conseguir mamar. É muita coisa mais envolvida também. Nossa, muito mais. E o que a gente aprende ali em curso, em pesquisa, com consultoras, conversando com consultoras, ou com pediatra, ou então, não tem como pagar uma consultora, vamos pesquisar de fontes confiáveis a informação e discute com a rede de apoio, discuta com o marido, com quem está ali junto, para todo mundo participar, ajudar. Eu tinha muita sede quando eu dava mamar, então era eu amamentando meu filho e meu marido com um canudinho aqui para eu tomar. Então ele participou disso e foi muito bom porque me ajudou legal. Então acho que é uma parte muito importante é se informar. E você fez, Maria, lá, cursos? Você tinha me contado que você, justamente por estar sozinha num lugar, você como eu estava longe, tanto da família do meu marido, quanto da minha família, de profissionais da saúde. Lá o sistema de saúde é muito bom, mas é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Então eu não teria ao alcance de um WhatsApp, de um telefone, contato com um pediatra, com um obstetra. As pessoas que fizeram o meu parto eu nunca tinha visto na vida. O meu pré-natal foi feito com um profissional e o parto com outros. Então, eu falei, eu vou estar sozinha aqui. É a minha primeira vez grávida, tendo filho, amamentando. Eu preciso entender como que isso vai acontecer e como que eu vou lidar com isso. Quais são os objetos, as coisas que eu vou precisar. Então, eu fiz curso de gravidez, para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Fiz curso de parto, porque eu queria um parto normal. Fiz curso de sono infantil e de amamentação.
Então, muita gente até fala, ai, Maria é uma mãe Nutella, não sei o quê. Não, mas era a opção que eu tinha. Tá certo. Eu fui atrás e fiz esses cursos e realmente me ajudou bastante, me preparou para muita coisa, salvou muito dinheiro, eu deixei de comprar muita coisa de enxoval que a gente Desnecessário, né? A gente chega numa loja, ai, compra aqui uma bomba de extrair leite, uma mamadeira, uma chupeta. Tem coisas que não são essenciais. Sim. Até o bebê nascer, até a gente ver se vai ser necessário ou não. Perfeito. Eu tive que passar longe de bomba extratora e eu acabei comprando. Sabe? E você nem usou, né? Ali, acabei não usando, porque para mim aquilo seria um perigo. Uhum. Então, Perfeito. eu acho que a gente tem que... Essa informação vai proporcionar muito mais do que um conhecimento ali pra gente. Sim, vai proporcionar segurança, né, depois. Segurança, confiança. E isso a gente passa pro bebê, passa pra família que tá à nossa volta. E eu falo até a parte emocional também, né? Porque você certeza. Conhecendo, você sabendo e tudo, talvez a chance de você se frustrar com alguma coisa que aconteça depois é muito menor, né? Então você se prepara emocionalmente também. E durante a gravidez, Dani, tem alguma coisa que é indicado de preparação de mama? Por exemplo, a avó falava que tem que passar bucha para deixar o mamilo já calejado, né? Isso, de fato, tem alguma indicação? Não tem indicação. Muito se falava, é engraçado, a gente dá até risada, né, sobre a bucha, porque aí a gente vai ferir a mama, vai machucar. Então, o corpo da mulher se prepara. Então, a gente vai perceber que durante a gestação, a areola ali no mamilo vai começar a ficar um pouquinho mais escura. Então, os tubérculos de Montgomery vão fazer toda essa questão de preparação do mamilo para o bebê abocanhar e lubrificando. Então, não tem indicação nenhuma. Nem de passar bucha, nem de passar pomada. Na verdade, não é indicado fazer absolutamente nada. É só deixar o corpo ficar responsável pelo seu trabalho, e aí quando esse bebê nascer a mama tá pronta, vamos dizer assim. O que dá pra gente fazer na gestação é cuidar da alimentação, porque isso tem interferência na saúde do feto, e buscar informação, né? E se preparar. E aí eu falo assim, é uma caixinha de surpresas, porque tem bebê que realmente, de fato, ele vai nascer mamando, você coloca, você não tem trabalho nenhum, e tem aqueles casos em que a gente realmente precisa de uma ajuda profissional, né? Pra tentar encontrar ali como que a gente pode ajudar mais esse processo. E, Dani, o bebê, quando nasce ali, quais são as principais causas que fazem... deixa eu até melhorar minha pergunta. Depois que o bebê nasce, logo que o bebê nasce, quais são as principais causas desse bebê não mamar? Tem alguma relação com a língua, por exemplo, do bebê? Hoje se fala muito da linguinha presa, o mamilo invertido da mãe, mamilo plano. O que costuma ser? Eu acho que é importante, né, em cima dessa pergunta, a gente falar da Golden Hour. Então, super importante ser estimulado essa amamentação logo após o bebê nascer. Claro que na sala de parto, né, vocês pediatras irão avaliar o bebê se ele estiver em condições, estável clinicamente. Esse bebê deve ser colocado no seio da mãe para mamar. Na primeira hora de vida. Na primeira hora de vida. Isso faz toda a diferença. É o que a gente chama de golden hour, né? Que é a hora de ouro, aquela primeira hora de vida. O bebê já ajuda no pós-parto imediato, ou às vezes a mulher ainda intraparto, né? Exatamente. Ali, e para a saúde do bebê também. Então, isso já vai impactar positivamente no sucesso da amamentação. Então, o que a gente tem visto? Que muitos pediatras hoje estão atuando dessa forma. Então, no momento ali do parto, esse bebê já está sendo colocado. Após, né, esse bebê receber alta com a mãe, o importante é a gente orientar, mesmo na maternidade, essa mãe a posição, a pega correta, para que essa mamãe consiga fazer sozinha esse posicionamento correto. Existem várias posições para amamentar. A gente tem a posição tradicional, que é a mais usada, mas muitas vezes a gente precisa, bebê pequenininho, sonolento, a gente pode pôr da posição cavaleiro, que é o bebê sentadinho. Um bebê que ele não consegue ficar muito bem na posição tradicional, a gente pode fazer a posição invertida. Invertida, né? Que é o corpinho do bebê para trás, com a cabecinha. Isso, aqui. Exatamente. Então, explicar para a mãe como posicionar. Eu brinco que você tem que fazer com a mama como se fosse um hambúrguer, um sanduíche. Você faz um C, uma pinça para facilitar essa pega. E hoje é lei no Brasil o teste da linguinha, a avaliação do frênulo de língua.
nós temos 2 protocolos. Nós temos o protocolo da Roberta Martinelli, que é a fonoaudióloga que foi uma tese de mestrado dela, que isso se tornou lei. E aí a gente faz uma avaliação de toda a cavidade oral do bebê e existem as pontuações, os scores. E em cima desse score a gente vai diagnosticar anquiloglossia severa, moderada, leve. E existe o protocolo Bristol, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que também são feitos pontuações e em cima disso a gente vai detectar a anquiloglossia. O que eu digo sempre, que o teste de linguinha ele não deve ser algo isolado para a gente indicar uma frenotomia ou não. Primeiro a gente precisa avaliar esse bebê, a mamada do bebê além do teste, e esse bebê precisa ser avaliado por uma equipe multi. Então, é indicado passar pela avaliação fonoaudiológica, pelo pediatra, pelo odontopediatra. E aí, essa discussão precisa existir para a gente indicar realmente ou não. Por quê? Porque o que eu observo hoje? Que a frenotomia ela tem sido realizada muito mais que antigamente. Você não percebe isso? Com certeza. Assim, o que a gente tinha, na verdade, antigamente, era o piquezinho que era feito na língua do bebê assim que ele nascia. Às vezes a própria enfermagem fazia dentro da sala de parto. Isso antigamente. Tá. Isso antigamente tinha muito, né? Era feito ali o pique, ali dentro mesmo, do lado da mãe, nesse primeiro momento ali. Isso passou-se, né? Foram acabando isso há muito tempo, né? Isso passou-se e de um tempo para cá parece que virou um pouco, a gente vai entrar até em polêmica aqui, né? Mas virou um pouco de moda, né? Esse diagnóstico, tantos diagnósticos de anquiloglossia, que é a língua presa, né? Vamos dizer assim, para o pessoal entender o que é anquiloglossia. E essa indicação de frenectomia. Então, tem se feito muito mais. Hoje em dia, o bebê não mamou, a culpa é da língua. A maioria, né, Dani? Isso que me preocupa, porque assim, a amamentação, ela pode ter... o bebê podem ter muitas dificuldades por N razões, N motivos. E isso que você tem falado, é o que eu vejo que está acontecendo. A anquiloglossia é a causa do insucesso, do desmame precoce, porque a amamentação envolve muita coisa. Envolve o emocional da mãe. E olha só. Envolve, né? Muita coisa. Muita coisa. E olha como que é engraçado. O Arthur, quando nasceu, na sala de parto, né? As meninas, minhas amigas que fizeram, falaram, amiga, ele tem um pouco do frênulo curto, né? Talvez, vamos ver como é que vai ser a mamada, mas ali na primeira hora a gente colocou, ele mamou, eu também nunca tive dificuldade, né? Com o Arthur ali na amamentação. Colocou ele já mamou, as meninas falaram, tá tranquilo. Quando nós tivemos a alta, a fono fez o teste da linguinha no hospital, não indicou também, e eu ainda passei por um cirurgião pediátrico para ter... Às vezes é bom a gente ouvir 2 opiniões, né? Eu concordo. Passei por ele para ver se teria que fazer ou não. E ele até falou assim, olha, gente, é um músculo, né? Vai soltar, se não tá atrapalhando a amamentação, nesse momento não tem indicação da gente fazer, eu não vejo por quê. Nunca me atrapalhou na amamentação. E a linguinha dele era um grau talvez até quase moderado, ele quase fazia o coraçãozinho, sabe? Que a gente diz, ele quase prendia ali a pontinha, mas nunca atrapalhou a amamentação. E eu tenho certeza que tem muitos profissionais hoje, odontopediatra, fonoaudiólogo ou outros que entraram nessa moda, né, banalizou muito e teriam indicado. Eu tenho certeza que vários teriam indicado. E graças a Deus a gente não precisou fazer, foi tudo bem. E inclusive a gente está tocando nisso, Maria Eugênia, porque esse ano foi 2023, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica até soltou uma nota falando sobre os riscos que podem ter. Não é um simples piquezinho feito na língua, né? Então, falando sobre o aumento de números de frenectomia realizado, né? E trazendo isso como um alerta. Isso mesmo que você está falando, que às vezes em uma única avaliação é difícil você fazer a indicação ou não dessa frenectomia. Exatamente. E uma frenectomia mal indicada, ela pode deixar consequências. Não é, Dani? Com certeza. Esse bebê ele pode ter alteração sensorial. Alteração, primeiro que pode causar dor, né? Pode causar no momento ali porque como a gente falou, não é um simples pique.
Eu acho que a gente tem que tirar um pouco, não usar esse termo, né? Por quê? Porque ele pode sangrar muito. Sim. Esse bebê, você vai mudar toda a anatomia ali do assoalho de língua, a mobilidade de língua. Então, é uma cirurgia. Sim. E eu vejo assim, eu acho que a gente tem que proteger esses bebês, porque eles estão sendo muito manipulados, né? A gente tem que ter um olhar crítico, ter respeito e facilitar a amamentação, porque se você faz uma frenotomia não bem conduzida, bem indicada, esse bebê pode ter uma dificuldade maior ainda na amamentação, uma recusa, uma dificuldade de mobilidade de língua. E uma coisa importante também para a gente falar, aproveitando o assunto, no pós dessa realização, não é indicado fonoterapia. Porque às vezes a gente vê pessoas falando, bom, nós vamos fazer a avaliação, depois nós vamos fazer a frenotomia, esse bebê precisa ser acompanhado por um fonoaudiólogo para fazer fonoterapia. Então, o melhor resultado, a melhor fonoterapia para esse bebê pós-frenotomia é seio materno, é a amamentação. A amamentação vai ser o melhor exercício, a mobilidade de língua vai ser perfeita, realizada durante o seio materno. Então, acho que esse bebê, essa língua tem que ser menos manipulada. Então, assim, só para a gente deixar claro para todo mundo que está ouvindo, não é que a gente está falando que não tem bebês que não precisam de frenotomia, né? Tem sim as suas indicações. A língua presa, ela pode ser sim um fator dificultante da amamentação, mas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessas indicações que estão sendo feitas aí a rodo, porque isso pode trazer consequências. Então, uma frenectomia mal indicada, ela pode deixar consequências para o bebê. Então, era importante, a gente queria falar sobre isso, né, Dani? Isso, eu acho importante. É uma avaliação multi. Esse bebê tem que ser acompanhado, assistido, até definir realmente a melhor conduta. Perfeito. Ô, Dani, e em caso de mamilo invertido, mamilo plano, né, que muitas mulheres não têm aquele biquinho do peito ali, às vezes ele é até para dentro, que é o mamilo invertido, que a gente chama, né? Ou aquele plano. É possível essa mulher amamentar? Com certeza. O importante é essa mãe receber as orientações de evitar que a mama fique muito cheia, porque senão é como se fosse um balão cheio e o bebê não consegue abocanhar. Então, o que ela precisa? Ela precisa deixar essa mama mais maleável. Em alguns casos, ela precisa fazer uma ordenha de alívio, né? E aí, a gente orienta rosquinhas. A gente pode usar até com o próprio paninho de boca. A gente enrola, faz aquela faixinha com o rolinho, com o paninho de boca do bebê e faz uma rosquinha no mamilo. E essa mãe pode usar durante o dia, entre o seio e a roupa e o sutiã. Porque aí essa rosquinha é macia, ela não é de silicone, ela não vai machucar, e aí ela vai tentando fazer com que esse mamilo fique um pouquinho mais protruso. E também a pinça, quando a gente vai colocar o bebê para mamar, a gente faz a pinça, a posição, né, da mão com C, para facilitar essa pega, e quanto mais maleável a gente deixar essa mama, e quanto mais a gente posicionar o bebê corretamente, o bebê alinhado no corpo da mãe, virado para frente, o lábio vertido, o queixinho tocando o seio, o narizinho livre, vai facilitar essa pega e essa mãe vai conseguir amamentar. E com o tempo, a própria amamentação vai fazendo formar, um pouco. Tanto que um conceito que muitas pessoas têm, que é um conceito errado, vamos desfazer aqui, é que o bebê ele precisa ter o bico para mamar. Na verdade, a gente não quer que o bebê abocanhe apenas o bico. O bebê, uma pega correta, uma pega quando ele consegue abocanhar o máximo de areola possível, né, Dani? Então, essa mãe, de fato, ela não precisa ter o bico para amamentar, né? E conforme, né, ela for conseguindo amamentar, em alguns casos a gente pode precisar, né, Dani, do bico de silicone, mas isso tem que ser uma indicação cuidadosa também, e talvez só por um curto período de tempo ali. Tem muitas mulheres que acabam usando e não é uma coisa legal de se usar, né, o bico de silicone, mas ele pode ser ajudar um pouquinho nesse começo. E conforme esse bebê consiga
consiga ir mamando, essa mama vai ficando mais protusa e vai formando, vai facilitando, cada vez vai ficando mais fácil, né? Eu acho que a gente precisa tirar esse mito mesmo. Então, assim, essa mãe precisa ser orientada, auxiliada, assistida, e aí, com certeza, ela vai conseguir amamentar com o bico invertido, ou o mamilo plano, o mamilo invertido, o mamilo plano. Ô, Maria, e quando nasceu, assim, você teve alguma dificuldade ali, você sozinha? Rocco já pegou de cara ou não? Não, Jete, eu não cheguei a ter nenhuma dificuldade e foi até interessante, porque com 7 meses de gravidez, começou a vazar colostro. À noite, principalmente, eu estava ali pronta para dormir, deitava na cama, tudo certo. Virava de lado, que a gente aperta um pouquinho, já vazava. E o colostro é muito rico, mas é muito gordo, né? Ele é uma substância muito pegajosa, assim, então melava tudo. Aí já tinha que trocar roupa de cama, trocar o pijama, mas eu fiquei fria. Falei, bom, isso é colostro, isso não é leite materno. Não quer dizer que eu vá ter leite. A minha referência de amamentação que eu tinha era minha mãe. E eu sempre, nas conversas com ela sempre me falou que eu mamei por 2 meses. Minha mãe depois não conseguiu mais, não teve muito leite. Meu irmão também mamou 1 mês e meio, 2 meses. E eu depois, eu tive algumas intolerâncias às fórmulas, a leite vaca. Eu fui criada à base de leite de cabra. Olha isso. Então, olha isso, como que se fazia antigamente. Então eu tive 0 expectativas com relação à amamentação. Falei, bom, eu vou me preparar, eu vou entender o que eu posso fazer, tudo que eu posso dar de melhor, mas se não der, não deu. Porque, né, o meu exemplo ali, minha mãe não conseguiu, então eu estava muito tranquila. Ele nasceu, já colocaram ele aqui, mamou, porque já tinha o colostro. Então ele mamou, tudo bem, tudo certo. Ele nasceu com 2,980 kg. Fomos para casa depois de 24 horas, com 5 dias de vida. Uma profissional da saúde vai na nossa casa visitar para medir o bebê. A gente não sai com a criança, ela vai até nós e faz todos os exames ali. A hora que ela pesou ele, ela olhou, falou, não, pera, deixa eu fazer de novo. Pesou de novo e falou, olha, eu não sei o que você fez, mas continue fazendo. Ele ganhou quase meio quilo em 5 dias. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa na tua história, porque é até importante a gente falar que o bebê ele é preparado para perder peso. Até os 10, 15 dias de vida ali, ele vai perder peso, depois ele vai começar a ganhar. E as mães ficam desesperadas nessa fase, principalmente nesses 3 primeiros dias, de achar que não tem leite. Mas, na verdade, sai o colostro quando o bebê mama. E o colostro é justamente o que ele precisa nesse começo. Então, acontece muito da mãe já começar a introduzir uma mamadeira ali precocemente, sem indicação. Então, mais uma vez, a importância, né, de estar sempre bem acompanhado, né, ter a consulta com o pediatra na primeira semana de vida. Mas isso que você está falando dele ter ganhado meio quilo, né, em 5 dias, não era nem para ter ganho, era para ter perdido peso, né? Ele com certeza deve ter perdido um pouco ali no hospital, mas depois já foi ganhando. E... Ai, calma, esqueci o que Aí ela achou estranho que ele ganhou e falou para você continuar fazendo o que você estava fazendo. Fazendo o que você está fazendo. Ah, sim, tá. E então, voltando no que a gente falou da informação, eu sabia que o colostro seria suficiente para ele. Eu sabia que o estômago dele seria do tamanho de uma cereja no início, depois vai aumentando. Então, eu fiquei muito tranquila, que é a questão do emocional. Perfeito. Nos meus estudos, eu entendi que os hormônios responsáveis pela amamentação, me corrige se eu falar besteira, gente, prolactina e ocitocina. Perfeito. Prolactina produz, de fato, o leite, né, e a ocitocina ejeta, que é o hormônio do amor e tudo mais. Então, com 2 dias ali dele, já desceu o leite. E aí foi aquele... Todos os sutiãs que eu tinha comprado de amamentação durante a gravidez, nada serviu. Porque o peito que já estava grande, triplicou de tamanho. Eu tive que correr, comprar mais sutiãs pela internet. E ele, assim, conseguiu fazer uma pega boa, legal. Me machucou um pouquinho, porque às vezes ele mudava de posição, ele saía aquilo. Mas nada que chegou a me machucasse seriamente, assim. Então, continuou. Passou o período ali da pojadura, 1 semana, 2 semanas, o peito continuava aqui. Como você falou, eu tinha que drenar um pouquinho antes, e aí foi quando eu fiz contato com uma consultora de amamentação, porque eu via que ele às vezes brigava com o peito no início, ele não conseguia abocanhar, e eu sabia que ele estava conseguindo mamar, mas no início era aquela guerra. Então... Ele chegava a engasgar, Maria? Sim. Saía muito leite na boquinha dele. Assim que ele colocava a boquinha ali, que ele conseguia pegar, porque era assim uma bola de boliche e a boquinha dele tentando entrar, quando eu tirava um pouquinho ali com a mão, aí eu fazia a pinça com o peito, ele abria a boquinha e pegava, ele já engasgava. Porque já ejetava direto o leite nele. Às vezes molhava o rostinho, é isso mesmo, o narizinho, o olho. Então ele engasgava.
Às vezes mamava super bem. Regurgitava bastante, mesmo um tempo depois. E eu comecei a ver, falei, olha, já está aqui com um mês e pouquinho de vida. Eu entendo que depois que passa a pujadura e tal, o corpo começa a entender a demanda do bebê, né? Perfeito. O corpo vai se ajeitando, se ajustando ali àquilo que precisa, o que vai ser suficiente para amamentar o bebê. E eu via que não diminuía, que não estava certo. E com um mês e pouquinho dele, começaram os problemas de fato. Comecei a sentir uma dor de madrugada. Parecia que tinham me dado uma facada no peito e estavam arrastando a faca, assim. Era uma queimação, uma ardência. Eu sabia exatamente onde era, porque eu sentia. Era um ducto entupido. Ali foi a primeira vez que eu tive um ducto entupido e eu comparo a dor do entupimento com a dor da contração. Eu tive também. Eu não tive parto normal, nenhum dos meus 2 partos, mas com o Pedro eu fiz obstrução de ducto mamário. É uma dor terrível, terrível. E eu me considero uma pessoa resistente para a dor. Eu tive parto normal sem anestesia. Até lá eles estimulam muito o parto totalmente natural, sem anestesia. Eu falei, bom, vamos tentar, e deu certo, consegui. Então, eu comecei a sentir aquela dor. Eu falei, isso não está certo. Isso não pode... Não é para ser assim. Eu sei que a amamentação não é para doer. Eu consigo ter uma pega legal. O que está acontecendo agora? E a minha consultora falava, bom, vamos drenar um pouco desse leite. Antes dele tomar, drena um pouquinho. E aí ela faz uma massagem. E aí ela me apresentou um coletor de leite. Nas listas de enxovais, nas lojas, todo mundo te joga direto para a bomba extratora. Ninguém fala que existe um coletor. Agora estão começando a falar um pouco mais, que eu estou vendo mais assim no internet e tal. Aquilo virou meu melhor amigo. Porque se ele mamava no peito direito, o esquerdo jorrava leite. Assim, me dava um banho mesmo. E eu tinha que ficar com aquele coletor aqui. Então, por mamada, eu coletava só de pingar, em média, 660 ml. Sem fazer nenhum esforço. Só de encaixar o coletor aqui, era 60 ml por mamada. Eu fiz um estoque de leite sem extrair. Só de pegar aquilo que estava vazando, que seria desperdiçado, que me molharia. Você secaria com uma fralda, né? Sim. Maria, e isso é interessante a gente focar, porque nisso que aconteceu com você, porque como eu disse no começo, muitas mães se martirizam por não ter o leite, mas aquelas que têm leite demais que têm, a hiperlactação, né? Elas também sofrem, né? Seu emocional, como que você ficou toda essa fase? Você ontem me contando que você, 40 minutos depois de amamentar, se ela pensasse, ela ia pra academia, ela pensava no roco, ela se molhava inteira. Então, como que fica o emocional? Causa dor do mesmo jeito? Como que foi pra você? Foi assim, eu lembro que a minha sogra, os meus sogros e os meus cunhados, que são padrinhos do meu filho, chegaram para nos visitar, ficar um tempinho ali, quando ele fez 2 meses. Então, eu lembro exatamente que a minha sogra chegou e falou assim, Maria, tá tudo bem com você? Você quer conversar? O que está acontecendo? Me fala. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Eu pensando, bom, meu emocional tá legal, passou o puerpério, assim, eu não tô com aqueles pensamentos estranhos mais do puerpério, então na minha cabeça, não, tá tudo certo. Porque ela, eu reparei que desde que o Rocco nasceu, você só usa preto. E eu falei, que fofa. Eu falei, obrigada pela preocupação, Guete, mas é porque eu tenho que trocar de roupa 3 vezes por dia. E às vezes se eu saio para dar uma volta com ele no parque, que é assim, na frente de casa, saio ali para dar uma voltinha de 20 minutos, às vezes já vaza. E se eu tô fora de casa, se eu tô em público, eu não quero, né? Fico constrangida ali, por mais que seja um período natural da mulher, eu fico constrangida. Então, realmente, eu só usei preto por muito tempo depois que ele nasceu. As pessoas começaram a pensar que eu não estava legal, que tinha algo mais complexo acontecendo, apesar de que isso já é muito complexo. Eu deixava ele com meu marido, eu dava mamar, saía para fazer a unha, por exemplo, perto de casa. Aí ele tô ali fazendo a unha, eu olho meu celular, vejo fotos dele, só de pensar nele já começava a vazar. Mas assim, de encharcar, né? Não é aquele vazamento que a gente acontece, né? Aquele natural que acontece. Eu até usava de vez em quando ali um absorvente de sutiã, só que aquilo lá também encharcava. Sim. E aquilo ficava muito úmido. E a gente sabe que a umidade causa muitos problemas. Perfeito. Então eu não queria ficar com aquilo. A gente nem indica, é interessante você falar, mas o absorvente de seio, ele até pode ser usado, assim, nesse caso, de uma saída rápida, mas não para ficar sempre, porque deixa o mamilo mais úmido e pode predispor crescimento de fungos, né? Várias coisas, assim, até fissuras. Concha, né, concha de silicone também não é indicada, porque aí aquele leite fica parado ali, abafado, né? Pode trazer...
Eu, por muitos meses, eu acho que até ali os 6 meses dele, até ele começar mais ou menos a introdução alimentar, eu não saía. Eu não me ausentava, não ficava longe dele. Porque se eu pulasse uma mamada... Olha o transtorno, tá vendo? Se eu pulasse uma mamada, o peito ia explodir, já ia empedrar. Então eu tinha que estar ali, se desse a hora dele mamar, já começava assim, eu sentia o peito enchendo, eu sentia o leite descendo assim. Isso, Maria, esse sentir o peito enchendo, sentir o leite descendo, isso é uma coisa absolutamente normal da gente sentir, mas ali, até uns 2 meses, mais ou menos, umas 6 semanas, geralmente, né? Porque é até interessante a gente falar disso, que no começo o corpo ele tá aprendendo mesmo a entender o quanto de leite o bebê precisa. Então, sabia que a gente tem casos de hiperlactação induzida. Tem mulher que ou não sabe ou não estudou, enfim, ela pensa, cai nesse conceito popular de que você tem que estimular a mama antes, de que você tem que colocar, enquanto o teu bebê mama de um lado, você tem que colocar uma bombinha do outro para aumentar a produção de leite. E a maioria das mulheres não precisam disso, né? E uma mulher, vamos dizer, que tem uma produção adequada de leite, ela começa a fazer isso, o seu corpo entende que você precisa produzir mais leite, produz muito, 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 e ela faz uma hiperlactação induzida. Isso pode acontecer, né? Não foi o seu caso. O seu caso é um caso idiopático, né? Mas pode acontecer. Então, assim, é normal que a gente tenha esse desbalanço, que a gente saia e molhe a roupa. Eu até digo que nos primeiros dias, né? O bebê mama de um lado, o normal é vazar do outro, né? Se não vaza, a gente fica talvez até um pouquinho mais preocupado. Será que é baixa produção? Será que não? Mas isso até ali os 2, 3 meses. E naturalmente, depois desse período ali, né? O corpo vai entendendo o quanto que o bebê precisa, e é o que a gente costuma sempre dizer. Peito não é estoque, ele é fábrica. Então, ele não vai ficar ali estocando leite, né? Sim. Então, a maior parte do leite materno ingerido, ele é produzido durante a mamada, né? Então, muitas vezes, acontece também o contrário. Nessa fase de 2, 3 meses, onde o leite dá aquela diminuída, o que é normal, a mãe acha que ele diminuiu, né? A mãe acha que tá com pouco leite, ela começa a introduzir mamadeira, fórmula. Então, se ela não for bem acompanhada, a gente tem muito desmame que acontece nessa fase, por a mãe achar que ela tá com baixa produção, sendo que isso é uma coisa natural de acontecer, né? O peito vai diminuir, aquela produção, que ela acha que a produção vai diminuir, mas na verdade a maior parte é produzida durante a mamada. E a hiperlactação é o quê? A continuação. Não tem essa fase do corpo entender que o bebê só precisa daquilo, não ficar produzindo excedente, né? É como se o corpo não entendesse, ele continuasse produzindo aquele excedente a vida inteira, né? Você chegou a ser internada com mastite, né? Já quando estava no Brasil, mas chegou a passar por uma internação, né? Foi quando ele fez 7 meses, com 1 mês já de introdução alimentar, numa consulta com a Jete, eu falei, Jete, eu tô chegando no meu limite, porque eu tô ficando ansiosa. Eu nunca tive ansiedade, nunca tive alguns problemas assim, mas eu começava a viver esperando pelo próximo empedramento. Toda semana meu peito empedrava. Quando não empedrava, era um entupimento, era um ducto entupido. Eu cheguei a ter até fenômeno de Raynaud, que acho que quando muda a temperatura, algumas coisas que acontecem, não vai sangue o suficiente ali, né, pro bico do seio. Tudo que você pode pensar, eu cheguei a ter. E eu falei, eu tô vivendo, esperando pelo próximo empedramento. Eu comecei a ficar meio paranoica. Ele mamava, eu já ficava assim, será que ele esvaziou o peito inteiro? Será que isso aqui que eu tô sentindo já é um começo de um empedramento? Não estava sendo mais legal para minha saúde mental. E a Jete falou assim, Maria, olha, como pediatra, eu te digo que é muito cedo. É um desmame muito cedo para fazer, mas como mulher eu te entendo. Então, conversa com o teu marido, entende? Vamos pensar melhor e aí você me diz o que você quer fazer e a gente segue a partir daí. E a mesma coisa a minha consultora de amamentação. Ela falava, Maria, é muito cedo, você tem o leite, você tem a oportunidade de amamentar, então vamos tentar fazer uma estratégia aqui para aliviar esse peito, para drenar e tal. Então eu empurrei, eu continuei mais um pouquinho. Eu sempre ficava nessa contradição, sabe? De tá começando a me fazer um pouco mal, mas eu tenho a melhor coisa que eu posso oferecer pro meu filho. Você ficava no meio do paradoxo. Quantas mulheres que queriam amamentar, que tinham o sonho e por algum motivo não conseguiram, e eu tenho de sobra aqui. Eu não posso... Vai ser egoísmo da minha parte eu parar de amamentar por causa disso. Então, ainda empurrei, ainda fui mais um pouquinho. Quando ele tinha quase 9 meses, um dia eu acordei e eu estava muito cansada. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Minha mãe estava em casa, eu falei, mãe, fica com ele, dá café da manhã para ele, por favor, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu dormi até 12:30, então eu dormi 5 horas a mais. E quando eu acordei, eu não conseguia levantar da cama, eu estava com dor no corpo inteiro,
dor de cabeça, sem fome, a minha mãe tentando, vamos comer alguma coisa, levanta. Acho que isso é exaustão, você tá com exaustão porque teu marido não tá aqui, você tá sozinha com ele de madrugada, seu corpo deve estar pedindo um descanso, você tá cansada. Depois começou febre, eu queimando em 39,5 de febre. E não sabia muito o que fazer, não sabia o que tomar, porque estava amamentando, não queria tomar uma medicação que talvez fosse fazer mal. No dia seguinte, fui para o hospital. Fiz exame de sangue, tomei soro na veia. Eu estava achando que era dengue. Eu até falei com o médico que me atendeu, eu acho que eu posso estar com dengue. Voltou o teste, ele falou, olha, tá limpo. Você não tem dengue, mas tem sim uma inflamação aqui. Então, começou a fazer um monte de perguntas. O que você tem comido? Como tá isso? Como tá aquilo? E estava tudo certo, não tinha nada mais pra gente explorar. A única coisa que ele falou, você disse que você tem um filho, né? Ele mama? Falei, sim. Ele tá amamentando normalmente? Eu falei, tá. E com você, tá tudo certo? Eu falei, olha, eu tô com o peito empedrado aqui, mas meu peito empedra toda semana, então eu nem considero isso algo fora do comum. Ele falou, não, isso aí tá te causando uma inflamação que pode evoluir para uma infecção pelos teus sintomas. Me medicou, melhorei ali, passou. Na semana seguinte, por coincidência, a gente tinha mais uma consulta e eu contei pra Jéssica o que aconteceu. Ela falou, Maria, você teve uma mastite. Isso foi uma mastite. Com 8 meses dele, já com introdução alimentar, ou seja, era para o meu organismo ter reduzido essa produção, né? Mas acontece. Mas eu achei bem interessante você falar que você vivia esse paradoxo e mesmo com todas as dificuldades que você teve, passando por dor, por essa dificuldade emocional, você, pelo menos até os 6 meses, você nunca pensou em desmamá-lo, né, Maria? Você passou por cima, você sabia que você estava dando o melhor que seu filho poderia ter. Isso que eu acho muito interessante. Eu tive outra paciente também que gostaria até de ter trazido ela também aqui, mas a gente não conseguiu. Que ela, no começo, a filhinha dela teve bastante dificuldade com a pega. O bico dela chegou a cair. Nossa. Assim, de tanta fissura, de tanta coisa que fez. Dani, e a gente fazendo laser e tudo que você pensar. Ela passou bastante tempo até esse peito cicatrizar. Ela amamentava chorando, mas ela não desistiu da amamentação. Acho a história dela linda também, sabe? Era assim, o leite dela era rosado, porque era com sangue o tempo todo. E ela não desistiu da amamentação. Apesar de toda a dor, todo o sofrimento, né? Apesar de toda a dor, exatamente. Ela sabendo que ela estava oferecendo o melhor pro filho dela, né? Sim, a Ariane deve estar assistindo a gente. A Ariane passou, eu falo assim, foi o caso que eu tive mais extremo, assim, e que eu acho sensacional. E ela amamentou a filhinha dela até 2 anos. Depois que cicatrizou, foi embora, né? E é interessante a gente até falar sobre essas fissuras que podem acontecer, né, Dani, nesse começo. Eu até falei da consultora e falei da consultora nesses primeiros dias, justamente porque eu sempre me lembro do caso da Ariane. Se você começa já com uma pega errada, essa pega errada ela vai fazer com que o bico tenha fissura. E essa fissura ela vai doer bastante. Então vai ser sempre difícil colocar o bebê para mamar, porque aquela fissura tá doendo, a mãe não vai aguentar de dor, às vezes ele vai pegar errado, essa fissura vai piorar, e isso a gente entra num ciclo. Então é interessantíssimo que a gente previna essa fissura, né? Previna a pega errada para que não entre nesse ciclo, né? Mas quando acontece, o que dá para ser feito, Dani? Qual que é o tratamento dessas fissuras? Hoje em dia, a gente usa bastante o laser, né? A laser terapia, que ajuda na cicatrização e facilita, minimiza a dor. Mas é o que você falou. Eu acho que a base de tudo é o empoderamento, o conhecimento, orientação e auxílio. Porque uma vez que a gente facilita a pega e faz essa pega ficar correta, a boca do bebê corretamente, essa língua vai fazer o movimento certo, não haverá fissura. O que acontece? A fissura acontece porque muitas vezes a pega está incorreta, aquilo que a gente falou. O bebê abocanha apenas o mamilo, o biquinho ali na pontinha, não extrai totalmente o leite, não estimula a produção correta de leite e a língua fica fazendo uma fricção, um contato ali errado e o mamilo é uma parte sensível. Então, para essa fissura correr é muito fácil. Então, primeira coisa, a mãe está sentindo dor, não continue amamentando com dor. Procure ajuda, converse com o pediatra, procure uma consultora para a gente avaliar, investigar. É a língua, é a posição, né? A mama está muito cheia, alguma coisa está errada. Perfeito. E eu sempre digo isso para as minhas pacientes, né? Colocou o bebê ali, é natural que naqueles 2 primeiros minutos ali, até que ele encaixa, pega, talvez vai doer um pouquinho. Você
Tem uma sensibilidade, uma sensibilidade, né? Você com a mão, você consegue ir ajeitando essa pega, até puxando o queixinho para que esse queixinho se abra mais, ele consiga abocanhar. Mas ali, ó, mexeu ali naquele começo. E mesmo assim, continua sentindo dor? Não insiste nessa mamada, mesmo que seja uma dor leve. Sempre coloca o dedo, desfaz o vácuo, né? Nunca puxa de uma vez. Coloca o dedinho na boca, desfaz esse vácuo, tira o bebê e começa de novo. Então, pega em C sempre, nunca a pega de tesoura, né? Vem com a mão na cabecinha do bebê. Enfim, você pode passar o mamilo ali no narizinho, na ponta do queixo, estimulando que o bebê abra a boca, que é um reflexo dele de busca, né? Estimula o reflexo de busca do bebê. A hora que ele abrir bem a boca, você vai e tenta com aquela pinça colocar o máximo de peito para dentro. Eu sempre falo isso. Tá doendo? Para e começa de novo. Nunca insista, porque senão só vai machucar o teu peito. O bebê não vai conseguir extrair o leite necessário. O bebê, às vezes, vai até se cansar mais, porque ele vai fazer mais esforço para mamar, vai gastar mais energia, ele vai até perder peso naquela mamada que ele deveria estar ganhando peso. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante a gente orientar essa mãe, sempre ter uma posição correta, ficar confortável, trazer esse bebê para perto dela, colocar uma almofada, um travesseiro, algum rolinho embaixo do braço para auxiliar. Quando você ajusta, colocar um travesseiro atrás. Confortável. Isso, ela vai ficar apoiada. Porque quando a gente facilita, às vezes é só mudar a cabecinha do bebê, alinhar com o mamilo e com o seio, mudou, facilitou. Ela fala, mas o que você fez? Às vezes você só traz a cabecinha do bebê mais para próximo, ou mudar para outro tipo de posição para amamentar, né? A mãe inclinada, o bebê inclinado. Então, pequenos ajustes fazem toda a diferença. Já consegue, né? E deixa eu só ver aqui, porque eu anotei tantas coisas importantes e vocês estão vendo como o tempo passa, né? E a gente tem muitas coisas interessantes para falar da amamentação. Eu acho que dá para aproveitar também o gancho, Jete, a gente falar da livre demanda. Sim. Porque assim, a gente ouve de muitos profissionais, amamente seu bebê de 3 em 3 horas, né? Amamente seu bebê de tantas em tantas horas, fique com ele tanto tempo. Então, eu acho que é importante, até para o corpo da mulher, equilibrar essa produção de leite, e é a livre demanda. Então, o bebê que mama seio, ele não tem regra, não tem horário. A barriguinha do bebê, o estômago do bebê é pequenininho, vai crescendo, vai tendo mais, mais capacidade gástrica. Então, o bebê precisa ser amamentado a livre demanda, porque ele vai controlar a sua saciedade, e isso lá na frente a gente vai até prevenir a obesidade, né? Com certeza. Isso é super importante. A gente falou sobre isso no nosso último episódio, foi sobre obesidade infantil. Aquele bebê que é amamentado, ele tem 80% de chance a menos de ter uma obesidade infantil. Sim. E eu lembro que o que me falaram em Londres, em uma das consultas médicas, foi: não tem como você amamentar demais um bebê que só mama leite. Não existe um limite, não tem porquê. Ele se autorregula, o bebê faz a regulação. E é interessante você falar isso, porque também, além disso tudo, dele treinar esse mecanismo de saciedade, tem a parte emocional da amamentação, né? Amamentar, eu sempre falo para as mães, que não é apenas oferecer leite, né? Você oferece conforto. O peito, muitas vezes, o bebê tá chupetando o peito. Gente, chupeta mesmo, mas o chupetar o peito, na verdade, é o que vai deixar ele confortável, ele seguro. O que ele tem de noção de segurança é estar próximo da mãe e é estar sugando esse peito da mãe. Então, amamentar vai muito além de simplesmente oferecer calorias para o bebê, né? Tanto que o contrário também é válido. Tem muitas mães que se culpam muito e sofrem muito porque não conseguiram, queriam muito, desejavam muito amamentar e realmente tentaram de tudo e infelizmente não conseguiram. E quando elas têm que dar a mamadeira, é o fim do mundo para elas. E eu digo que esse momento ali que você está dando, se você, mesmo com a mamadeira, você tem um momento com ele, é olho no olho, é amor, é o seu cheiro, é o seu carinho, é o seu colo, é o seu toque, também vai fazer daquele momento especial, né? Então, para quem está ouvindo a gente, se você algum dia não conseguir a seu desejo, não conseguir amamentar, ou você que está passando por isso agora, né, e se sente muito culpada, de fato isso acontece, mas não sinta essa culpa, porque você também pode oferecer amor da mesma maneira, e isso é importante, né? Depois de todas as dores, as dificuldades que eu passei, eu comecei a entender
muito... As mulheres que começam a amamentar com fórmula, e eu falava, gente, não tem nada de errado nisso. Assim, chega um momento que a mulher que está ali amamentando, às vezes passa por tanta dificuldade, ou então passa por uma situação que, no limite, e fala, não, agora, a partir de agora, eu vou ter que dar essa fórmula, e não tem que ter tanta culpa. Sim. Sabe? É claro que a gente não tem nem como a gente começar a comparar leite materno com fórmula, né? Para mim, o leite materno, eu sou apaixonada principalmente por 3 coisas do leite materno, assim, que ele tem que uma fórmula jamais vai ter. Que a primeira, que são os imunobiológicos, né? Então, a imunidade que é passada ali as imunoglobulinas, né, do peito da mãe, é passado para o filho ali. Fórmula nenhuma no mundo hoje tem isso. Que ajuda a prevenir doenças, enfim, tantas coisas. A segunda coisa é a autorregulação do leite materno. Você sabia, Maria, que o corpo da mãe, ela percebe quando o filho está doente, por exemplo, e ela muda a composição do leite materno para atender as demandas daquele momento? Isso é sensacional. Sim. Que fórmula que faz isso? Nenhuma fórmula nunca no mundo, com a maior tecnologia, vai ser capaz de fazer isso, porque é individualizado, né? Então, o leite materno e todo o balanço que ele tem de gordura, proteínas, tudo, jamais a fórmula vai conseguir atender. Lógico que a fórmula hoje, na impossibilidade do leite materno, é o que é mais indicado, né? Graças a Deus, a gente tem hoje, a gente tem a fórmula para isso. Mas o leite materno sempre vai ser o leite materno, né? Não tem minha jeito. Amiga, a mãe do Gael, ela até comentou comigo, ela falou, Maria, hoje, depois de ter passado por tudo isso, você se cobraria de novo tanto que você se cobrou com relação à alimentação? Falei, sim. Porque hoje o meu filho não fica doente. Ele tá com 1 ano e meio, ele teve uma gripe até hoje. Claro que ele ainda não vai pra escolinha ou pra creche, então ele não tem muito contato assim com outras crianças e tal. Mas ele é uma criança super saudável. Você passaria por tudo de novo? Eu passaria. Não foi fácil. Várias vezes eu pensei em desistir, mas valeu a pena por ele. Claro. Sabe outra coisa? Eu falei 3 coisas, né? Outra coisa que o leite materno também, que nenhuma fórmula jamais terá. O leite materno, ele altera o sabor do leite materno de acordo com a dieta da mãe. Então, isso vai ajudar ou não, né? Até na introdução alimentar desse bebê depois, né? Então, ele já tem contatos com sabores ali. Uma fórmula jamais vai atender essa individualidade. Então, eu sou, assim, entusiasta, apaixonada. O leite materno é Deus mesmo fazendo todas as perfeições, né? E aonde você vai, né? Ele tá pronto. Ali você não precisa preparar, não e precisa eu gasto com dinheiro, você economiza. E como que era para você amamentar em público lá? Porque eu acho legal a gente falar isso, né, Jete? Porque eu não consigo entender que até hoje pessoas achem ruim de ver uma mãe amamentando na rua, no restaurante, na praça. Isso é uó, né? Isso é... Nossa, isso é cafona demais. Vamos dizer, é uó essas pessoas. Em 2023 ainda tem esse não tipo dá pra de acreditar, gente né? que faz esses comentários. Pra mim... Também não foi legal, não foi fácil. E eu não, como eu falei, eu não me ausentava. Eu não saía de perto dele para não pular a mamada. E também porque amamentar em público, para mim, não era simples. Não era só eu abaixar aqui o sutiã, colocar ele. Eu tinha que usar o coletor desse lado. Sempre. E não era um coletor pequenininho, eu consigo encaixar no... Parece um bico de tucano, que fica assim, pendurado aqui. E se eu não usasse isso, eu ia tomar um banho. Então, para mim, não era tão simples amamentar em público. Quando eu vim para cá, de Londres para Campo Grande, foram 11 horas de voo até chegar em São Paulo. Ele dormiu a noite inteira no avião. Eu tive que ir no banheiro 2 vezes para aliviar. Tive que pedir para a aeromoça ficar de olho nele para eu ir lá aliviar, porque o peito já estava assim estourando. Ele ainda mamava umas 2 vezes de madrugada. Então você não costumava amamentar muito em público, Maria? Você se sentia desconfortável, mas dá pra gente entender também, né? Não era um simples... No seu caso, né? Não era tão simples. Eu até tinha agora... assim, um protetor ali, um paninho que colocava. Mas é complicado. Mas era complicado. E o negócio tinha que ficar bem posicionado aqui, o coletor, para eu pegar legal. Não podia cair, senão ia me molhar do mesmo jeito. Cara, eu fui a pessoa, sou até hoje. É porque assim, o Arthur, ele era muito viciado em peito. O Caio também. Nossa, o Arthur era o tempo inteiro, ele queria ficar no peito. O Pedro, como cada um é diferente, né? O Pedro mama até hoje, tudo, mas ele foi mais tranquilo do que o Arthur. O Arthur, às vezes a gente estava no shopping, ele queria mamar e eu tinha coisa pra fazer, eu colocava ele aqui
aqui e eu andava pelo shopping com o Arthur mamando. Isso. Entendeu? Porque senão eu não fazia mais nada da vida. Então eu tinha que... E, gente, aonde eu tivesse aqui, ó, se eu tô de botão, eu abro. Eu amamentava em todos os lugares. Claro que, né, não vou ficar assim com o peito ali, aberto, né, mostrando. Não, você faz a coisa aqui certinho, você tira um pouquinho, já encaixa o bebê. Mas eu nunca tive, Dani, vergonha nenhuma. Não, eu também não. Nossa, nunca tive. Também não. Eu já vi mulheres assim, amamentando, andando, e eu falava, será que em algum momento vai acalmar? As coisas vão acalmar aqui, eu vou conseguir fazer. Porque eu achava demais. Eu falava, gente, essa mulher, ela é muito confiante, ela tá ali dando o melhor alimento pro filho dela, o filho tá tranquilo, mamando, tá todo mundo muito bem nessa situação. Eu e andando assim, como se nada tivesse acontecido. No máximo, né? no máximo, eu jogava um coelhinho aqui, no máximo, às vezes. Viajar, eu achava ótimo viajar até 6 meses, porque era amamentação exclusiva, é no avião, é no hotel, é na praia, é em qualquer lugar. Qualquer coisa você só arranca aqui, dá-lhe teta pro bebê. É muito prático. Muito bom, e pra gente pontuar algumas coisas que são muito importantes, a gente não pode deixar de falar nesse episódio, sobre o que interfere na produção de leite, né, Dani? Isso é muito importante, né? Porque as mães ficam muito preocupadas. Será que o que ela come pode interferir nessa produção? Será que canjica aumenta o leite? O que pode fazer esse leite diminuir? Né? Eu acho que tem muito mito aí, muitas coisas que as pessoas falam sem evidências científicas, né? Por exemplo, antigamente a gente ouvia falar de cerveja preta, mas a mulher que está gestante, a mulher que amamenta não pode beber álcool, né? Não é indicado, porque a gente sabe que tudo passa pelo leite materno. Até o álcool na lactação, na gestação ele é 0. Na lactação, assim, ele pode, mas tem uma questão de quantas horas essa mulher tem que ficar sem amamentar, dependendo da dose que ela toma. Assim, de maneira geral, a gente desaconselha o uso do álcool até os 6 meses, porque é amamentação exclusiva. Então, de maneira geral, né, não estou falando que cada caso pode ser individualizado no consultório, conversa ali com o pediatra, mas de maneira geral, a gente desaconselha, porque o único alimento do bebê é o leite materno, né? Mas a cerveja preta, olha só, não só isso, a canjica, na verdade é por conta do carboidrato, né? Porque o aumento calórico, teoricamente, ajuda na produção do leite materno. Mas não que você precisa ficar só tomando canjica. Eu digo que para aumentar a produção de leite materno, é o que a gente já falou. Livre demanda, né? Observar a pega, se está correta. A mãe se alimentar bem, né? Ter uma alimentação saudável. Ingerir líquidos, cuidar dessa questão da água e calma, tranquilidade, ter o emocional bom, ter uma rede de apoio que apoie, que esteja junto, porque a gente sabe que essa questão emocional foi o que a gente falou da ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então essa mãe também tem que ser cuidada. Eu acho que a gente precisa, quando o bebê nasce, a gente cuida do bebê, né? A gente olha pro bebê, todo mundo quer visitar o bebê. Não, e você chega, é automático isso. Você mal olha pra mãe, você já vai direto no bebê, cara, acabou. Então eu acho que essa mãe tem que ser vista, né? Essa mãe tem que ser cuidada, ela tem que ser bem alimentada, ela tem que tentar descansar enquanto outra pessoa cuida. Então, eu acho que a mãe emocionalmente preparada, bem nutrida, tranquila, a amamentação vai fluir bem, né? E a questão da água, até você falando da sede, é importantíssimo. A gente tem muito caso de baixa produção simplesmente porque a mulher deixa de tomar água. Então, a mulher que amamenta, a gente fala assim, eu brinco com as minhas, eu falo, olha, eu quero 5 litros de água por dia. No mínimo, entendeu? Porque, de fato, né, o que vai fazer, o que vai estimular essa produção é o estímulo do bebê, aqui, como você disse, uma sucção correta, uma pega correta, né? O líquido, e tem que ter líquido para isso. E o emocional é tudo isso que você falou perfeitamente, né? Então, se esse leite, de fato, estiver diminuindo, a gente tem que investigar, né, essas causas. E aí a gente tem algumas coisas, né, Dani, que podem ser utilizadas em casos de realmente de baixa produção real, porque a gente não quer fazer uma hiperlactação induzida. Então, quando precisa, por isso que eu falo que é muito importante essa mulher estar bem acompanhada, seja com a fonoaudióloga, com a consultora, com o pediatra, para identificar quando tem necessidade ou não. Mas a gente tem algumas substâncias que a gente chama de galatogogos, que são estimulantes de produção de leite materno, como alguns chás, né, algumas ervas naturais. E é importante a gente falar dos naturais, porque tinha medicações que eram indicadas antes, né, para aumentar o leite materno, que é o caso do Equilídio, vou falar até o nome comercial aqui, porque todo mundo conhece, mas que foi recentemente até desaconselhado o uso pela própria indústria farmacêutica, pela própria indústria, pelo próprio laboratório da medicação, né, Dani?
é um ansiolítico, né? Que era utilizado muito para aumentar o leite, porque um efeito colateral que ele tinha era aumentar o leite. Mas isso já caiu por terra, é desaconselhado. Então, algumas coisas naturais a gente tem a possibilidade de usar, né, Dani, para melhorar. E é o que você falou, eu acho que é muito individual. O que às vezes funciona para uma mãe não vai funcionar para outra mãe, né? Então acho que tem que ser isso, visto individualmente, cada paciente, cada binômio de uma maneira e ser muito bem assistido. E essa equipe multiprofissional que cuida desse paciente, desse bebê e dessa mãe, precisa conversar, né? Precisa discutir, tá muito alinhado, porque aí tem a chance de dar certo é muito grande, né? Sim. E sabe uma coisa que eu queria trazer aqui? Que muitas mães têm dúvidas, eu já quero deixar gravado aqui para todo mundo ouvir, sobre o que pode ser feito ou não enquanto essa mulher amamenta. Isso é uma dúvida. Por exemplo, Botox, né? Pode aplicar? A mulher que amamenta, ela pode fazer Botox? O que você acha, Maria? Eu acho... Eu já andei vendo... A gente não conversou sobre isso. Eu acho que pode. Então, cara, você pode fazer, né? E isso muita gente às vezes contraindica. Então, coitada, gente, essa mulher já passou a gravidez sem fazer tudo. Eu, pelo menos, no dia seguinte, eu pari. No outro dia eu tava lá pra fazer meu Botox. Porque ninguém merece, a gente já fica toda... Eu falo que é a cara da mulher pós-parida. Você tá com uma cara de mulher pós-parida. Aí, inchada, acabada, né? inchada, a raiz do cabelo grande, porque você não pode pintar o cabelo durante a gravidez, ainda inchada, né, com aquele peso ainda que fica. Gente, não, vamos aprumar. Então tem várias coisas legais para a mulher se cuidar que pode ser feito na amamentação, que é o Botox, né? Então o uso de toxina botulínica do tipo A em um local confiável, né? Não tem problema com a amamentação. Preenchimento com ácido hialurônico pode ser feito. Então, a harmonização facial. Trabalhar a autoestima dessa mãe. Claro, a gente falou. As luzes no cabelo, né? Então, não tem problema usar o descolorante ali no cabelo. As tintas, só tem que ser uma tinta que é livre de chumbo, mas hoje em dia a maioria mas ela pode pintar o cabelo, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Agora, o que não pode de jeito nenhum mesmo, são esses alisamentos, né? Então, tudo que tem formol, esse não pode. Então, é uma das poucas coisas que eu tô me lembrando agora, né? Uma das poucas coisas que, de fato, não pode. E até tem muitas mulheres que fazem o desmame precoce por conta disso. Por isso que é importante falar, né? Porque ela quer se cuidar, quer fazer outra coisa, e ela acha que não pode. E não é incompatível com a amamentação. Muitas coisas, é possível, né? E até de medicações. Eu recebo muitas dúvidas. Doutora, eu posso tomar isso, posso tomar aquilo. A maioria das medicações, antibióticos, analgésicos, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria é compatível com a amamentação. Então, é possível, depois que o bebê nasce, porque muita coisa é proibida durante a gravidez, mas é possível, depois que o bebê nasce, que a gente volta a ter uma vida mais normal, né? É possível isso. A lactação não impede tantas coisas, né? Até a questão da alimentação, né, Jete? Porque nasceu o bebê. Aí as vovós, né, falam: ai, mas você não quer uma sopa? Eu vou fazer uma sopa. Então, assim, eu acho que a mulher tem que comer o que ela gosta, para ela se sentir bem, claro, tudo com muito equilíbrio, né? Perfeito. Isso mesmo, Dani, com equilíbrio, mas, né, comer, vamos tentar voltar, porque essa parte emocional, a autoestima é tão importante nessa fase, como você explicou, né, de tudo, exatamente. Assim. A gente tem que estar bem para poder cuidar bem de outra pessoa. Isso. Exatamente. Ô, Dani, e só pra gente finalizar, eu só queria trazer uma coisa aqui importantíssima, que eu acho muito legal, que é aquela mulher que adota. É possível amamentar, Maria, você sabia? Isso eu acho impressionante. O que o nosso corpo é capaz de fazer. Então fala um pouquinho disso, Dani, pra gente. Então, porque a mãe, ela tem esse desejo, né? Esse desejo do cuidar, esse desejo de zelar e estar junto do bebê. Então, a mãe adotiva, ela tem essa vontade. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa incentivar, orientar, para que ela consiga até aumentar esse vínculo com esse bebê, né? Então, hoje a gente pode, junto com o pediatra, fazer esse trabalho a gente chama de relactação, de esse bebê mamar no seio dessa mamãe adotiva e a gente fazer o uso do complemento via sonda. Geralmente a gente usa a sonda 4, sonda de aspiração que a gente compra em lojas de produtos hospitalares, e esse bebê vai ser colocado no seio e, ao invés da gente oferecer via mamadeira, né, para o bebê, a gente pode posicionar esse bebê no corpo da mãe, no seio da mãe, junto com a sondinha 4, e esse complemento, esse bebê vai sugando esse seio junto com a sondinha, ela funciona como se fosse um canudinho, e ele vai
né, ingerindo a fórmula. Até a própria mãe pode passar a produzir o leite materno. A gente faz um trabalho pelo estímulo, com medicações. É possível a gente induzir a lactação. É perfeito, é mágico, né? É muito legal. Emocionante. E só mais uma coisa, um último assunto, assim, check pra gente finalizar. É aquela mulher que volta a trabalhar. Tem a nossa licença maternidade hoje no Brasil, oficialmente ela é de 4 meses, né, na maioria dos serviços. E esse bebê ainda amamenta exclusivo, né, deveria estar amamentando exclusivamente. E aí, às vezes, elas partem para mamadeira, mas é possível voltar a trabalhar e fazer a estocagem do leite, né? Não é uma coisa que precisa ser feita muito tempo antes, então tem a maneira certa de você fazer essa coleta desse leite, a identificação, guarda no congelador, ele pode ficar por ali até 15 dias, esse leite. Depois descongela em banho-maria, que é importante, e ofertar na ausência da mãe, que nessa fase a gente não indica tanto mamadeira no começo, né, Dani? A confusão de bicos pode atrapalhar a amamentação. A gente nem falou disso também. Chupeta. Confusão de fluxo, né? Confusão de fluxo. Mas para um bebê já mais velho, na ausência da mãe, não é um problema tão grande, né? Mas, então, é possível que essa mãe volte a trabalhar e continue oferecendo apenas seio materno, né? Apenas leite materno. Isso é possível, por isso que é importante que essa mulher tenha a orientação do pediatra para fazer tudo isso da maneira correta. E no comecinho, você, Dani, você é inimiga da chupeta ou não? Sim, com certeza. Mas eu acho difícil a gente falar sobre isso, é polêmico, porque isso também é um pouco cultural e de cada família, né? A gente precisa respeitar cada família, né? Mas eu acho que como profissional de saúde, a gente precisa indicar que orientar essa família a tentar não usar. Por quê? Porque vai fazer confusão de bico, porque a chupeta, o movimento de sucção do bebê na chupeta, o movimento de língua é diferente. Então, pode trazer o desmame precoce. O bebê que é amamentado exclusivamente no seio e faz uso de chupeta, isso a gente não considera mais como livre demanda, porque a sucção não nutritiva, que é o chupetar, ele precisa fazer no seio materno, que é um reflexo, né? Então, uma vez que a gente oferece chupeta para o bebê, ele vai fazer essa sucção não nutritiva de outra maneira. Então, o movimento de língua vai alterar e eu posso trazer um desmame precoce. Eu acho que é como você falou, a gente tem que analisar cada caso individualmente. Eu até falo, né, chupeta, ela é inimiga ou ela é sua amiga? Até pode ser sua amiga. Se você souber como e quando, né, utilizar essa chupeta, Oi, Sociedade Brasileira de Pediatria, mas é o que eu falo, você tem que ver cada caso, né? De fato, nesses primeiros dias ali, eu sempre falo para os meus pacientes, você quer dar chupeta, é a sua vontade de dar a chupeta, né? Respeitando cada paciente, espera essa pega estar bem estabelecida. Então, chupeta na maternidade, por exemplo, não, gente, não. Não, de jeito nenhum, sabe? Chupeta na maternidade ou nos primeiros dias, primeiras semanas de vida. Espera que ela pega, tá perfeita, maravilhosa, o bebê não ter nenhum problema para pegar, não ter nenhuma dificuldade para pegar esse peito. Aí sim, é sua vontade ofertar chupeta? Então vamos ver, talvez um momento, ou para o pai conseguir fazer esse bebê dormir, por exemplo, para a mãe descansar, não deixar essa chupeta o tempo todo na boca. Então, às vezes a chupeta ela até pode ser amiga, mas tem fases. E nesses primeiros dias, a gente, chupeta, pelo amor de Deus, com certeza vai atrapalhar muito a amamentação, né, Dani? Sabe uma coisa legal que eu acho que a gente podia também finalizar? Falar da mamaneugésia. Então, quando o bebê vai passar por algum procedimento doloroso, por que eu acho legal a gente falar? Porque a gente ainda vê profissional desmotivando a mãe a fazer isso, não indicando, contraindicando. Então, quando o bebê vai fazer retirar sangue para algum exame laboratorial ou vai receber alguma vacina, é super importante, é indicado que esse bebê seja amamentado no momento do procedimento. Isso traz muito alívio para ele, né? Deixa o bebê mais calmo, mais seguro. Ele vai, é comprovado, né, que isso vai trazer um conforto maior para o bebê, né? E a gente vê, infelizmente, que normalmente nos postos de saúde, não digo todos, mas eu já tive paciente que foi proibida de amamentar, porque eu acho que eles querem fazer na pressa ali, enfim, ou até porque muitas vezes tem vacina oral junto e existe esse mito, né, de que o bebê não pode mamar
pelo risco dele, às vezes, regurgitar, vomitar. Isso é um mito. Então, mesmo que tenha vacina oral, não tem problema. Você pode e deve amamentar o seu bebê enquanto a vacina é realizada, né, as injetáveis. E, normalmente, nas clínicas particulares, já é uma coisa que todos fazem, né? De rotina, É mais de rotina. A gente acaba vendo isso nas unidades básicas mesmo, né, no SUS, mas que a gente vai brigando. Às vezes teve paciente meu que foi proibido, eu fiz cartinha, mandei, falei que era indicado, e quem sabe um dia a gente consegue mudar. Mas é ótimo. Gente, a amamentação é maravilhosa, tá vendo? Diminui dor. A gente poderia ficar aqui falando sobre benefícios, a gente nem citou sobre os benefícios, que ajuda a mulher a perder peso no pós-parto. Enfim, tem mil e uma coisas. Mas eu acho que foi um episódio muito proveitoso. Eu espero que as pessoas que estejam em casa, de fato, tenham entendido um pouco mais sobre esse universo, né? Tenham ouvido o seu relato, tenham se inspirado no seu relato de persistência, né? Que tenham se sentido abraçadas aí, que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Então, eu quero te agradecer, Dani, mais uma vez, por ter vindo. Gostou de participar? Amei. Muito bom, obrigada. E Maria, valeu a pena aí a correria, conseguiu, né? Valeu demais. Gostou? Foi muito gostoso esse bate-papo. Aprendi muito com a Dani, contigo também. Ela Acho já é que... expert, ela Já? Não, e ela tava explicando as coisas, eu ia comentar, eu não queria te cortar, mas eu falei, nossa, garota, você estudou mesmo, hein? Passei muito perrengue. Falou muita coisa certa também, é isso aí. Bom, fico feliz. E não é à toa que o Rocco tá aí gostoso daquele jeito. Ai. E os nossos também super saudáveis, né, Dani? Que a gente aumentou bastante. Então é isso, meninas, muito obrigada. E vocês que estão em casa, já curte o vídeo, compartilha, manda para todas as mamães aí, ou futuras mamães, né, quem vai passar aí por esse período, que pode aprender um pouquinho com o que foi dito aqui. Comenta aqui nos comentários também, se vocês gostaram desse vídeo. E fica com a gente, se inscreve no canal, importantíssimo, que a gente está sempre aqui, estarei sempre aqui como pediatra, como mãe, na maioria das vezes até como mãe, viu, gente? Não é nem só como pediatra, para tentar trazer um conteúdo bom, de qualidade para vocês, para a gente fazer dessa maternidade aí o período mais maravilhoso da vida, como tem que ser, né, gente? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.